Bom, e a gente, claro, quer entender como isso afeta também o mercado, o preço da arroba negociada por você que nos acompanha. Por isso a gente recebe o analista de mercado, Hélio Micheloni. Hélio, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Hélio, a gente tem visto uma consequência de toda essa crise na pecuária refletida nos preços que caem bastante nesse mês de junho no mercado futuro, por exemplo. A queda que a gente viu ontem tem a ver com essa suspensão das exportações temporariamente para os Estados Unidos? Não diria que é por causa disso. É um conjunto de notícias negativas, de possibilidades negativas, e veio essa ainda para somatizar esse momento. Mas o nosso volume de exportação para os Estados Unidos não é significativo. Ele, sim, exportar para os Estados Unidos abre portas possíveis, portas para a Coreia do Sul, para o Japão, etc., que são países que pagam bem, mas ele não impacta nesse momento no cenário nosso. Pois é, essa é a grande questão, né? Os Estados Unidos, ele funciona como um carimbo de confiança. Se a gente pode exportar para eles, outros países creem que a nossa carne passa por uma boa sanidade e isso pode alavancar novos mercados. Falando hoje em exportação, falando hoje em crise da pecuária, há uma perspectiva de melhora nos patamares de preço agora no curto prazo? São dois cenários. Um cenário é a pecuária, é o mercado em si. Sim, ele tem condições de recuperar. O que vai segurando o mercado para frente é a possibilidade de que haja maiores problemas envolvendo o JBS, que fica todo mundo com uma opinião, com uma situação, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo, aí o mercado pode cair bastante, etc. E a situação que nós estamos vendo do mercado futuro abaixo do outubro, abaixo do preço de hoje, isso nunca aconteceu na história desde quando tem a Bolsa de Futuros. Nunca aconteceu. Você está dizendo que a gente está vendo um preço negociado no mercado futuro abaixo do mercado físico hoje? Exato. Tanto é que bateu 117, 118 o mercado antes de ontem. Hoje já recuperou para 122, porém, mesmo assim é abaixo. O 122 de hoje é abaixo do preço à vista. Quer dizer, é uma situação totalmente fora do mercado. Isso não existe. Pois é, e aí, se a gente está falando de mercado futuro, é aquilo que o mercado está projetando, que ele está enxergando. Quer dizer que o mercado está enxergando que a crise que atinge o setor pecuário, ela é grave e talvez não acabe tão cedo. Isso significa que a decisão do confinador também pode mudar baseado no preço futuro que ele está vendo? Totalmente, porque hoje já a conta não fecha. Boi de R$120 para outubro, com custo, não fecha, não tem condições nenhuma. Tanto é que já começou a haver desistências, né, do confinamento, isso é fato. Então, para outubro, a gente até pode ter uma outra realidade, mas nesse momento, o que se vê é um pessimismo e as pessoas se protegendo de um risco maior. Então, ninguém compra, apesar de ser um valor muito atrativo, ninguém quer comprar, pouca gente quer comprar, correr o risco de acontecer o pior e o mercado cair mais ainda. Pois é, aí você, como analista de mercado, atende vários clientes diariamente e ouve dos pecuaristas uma pergunta que eu também ouço: quando que o preço vai melhorar? Pois primeiro a gente tem que limpar essa história toda, que envolve, na verdade envolve JBS, que começou ali na carne fraca, né? Começou ali e vai envolvendo. Então, assim, você começou a criar a partir dali várias possibilidades do que podem acontecer. Então, são dois pontos. Um é o mercado. A gente tem um mercado equilibrado da carne, da oferta de boi, porém a gente tem uma desestabilização que vem de 500 indivíduos de Brasília que estão acabando com esse país, né? Então, nós estamos vivendo uma situação totalmente inacreditável até para o mercado futuro. Então, tem que ir pelo dia a dia, tentar vender no melhor preço do dia, não esperar muito, porque nós estamos entrando agora, talvez, no pico do inverno, na safra mesmo. Se tiver boi represado, esse boi vai ter que entrar. Então, a gente pode ter ainda um período um pouco de oferta, mas eu vejo o mercado estabilizando agora, mas tem que tomar cuidado, porque estabilizando num patamar baixo, né, na visão dos pecuaristas, na comparação com o que a gente tinha de preços nos últimos anos. Agora, uma notícia que pode indicar essa mudança vem do abate de fêmeas, que está num dos maiores patamares dos últimos anos. Exato, desde 2014 é o maior nível em 42,5%. Então, na verdade, novamente, repetindo o ciclo, nós iniciamos esse ano com
um rebanho maior, né? Ou seja, houve aumento no rebanho brasileiro. Então isso significou que houve retenção de fêmeas nos últimos anos e para aumentar o rebanho. Então agora, com o mercado caindo, cai o preço do bezerro, a reposição vai ficando barata, o criador não se sente estimulado a criar mais bezerros, então ele aumenta o abate de fêmea. Bom, a gente vai acompanhar tudo isso, o fim da crise está distante ainda. Depende de Brasília. E do que depende de Brasília, nós pecuaristas estamos sempre com o pinico na mão, porque sempre tem algum problema, haja visto esse problema agora até da vacinação. Muito obrigada, Hélio. Volte sempre, os pecuaristas, claro, agradecem pela sua análise. Obrigado. Obrigada a você.